Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com os problemas de otimização, segunda parte. Bora lá! Nesta videoaula, vamos continuar resolvendo alguns exemplos de otimização e ver algumas observações importantes. Mas antes, vamos rever o exemplo 2 da videoaula anterior. Uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. Então, o primeiro passo aqui é encontrar a área da superfície, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ok. O próximo passo é reescrever essa função, só que eliminando uma das variáveis. Nós temos a variável R e a variável H. Para eliminarmos H, usamos o fato de que o volume é dado como 1 litro, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, observe novamente, o volume é a área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h, que é igual a 1.000. Então, isolando o h aqui, h é igual a 1.000 sobre πr ao quadrado. Então, onde tem h, vamos substituir por 1.000 sobre πr ao quadrado. Beleza, então nossa função fica 2πr ao quadrado mais 2.000 sobre r. Portanto, a função que queremos minimizar é, observe que essa função só envolve a variável r. Então, nossa função é a de r, que é igual a 2πr ao quadrado mais 2.000 sobre r. Onde que esse r tem que ser o quê? Maior que zero. Continuando. Para acharmos os números críticos, devemos derivar nossa função e depois igualar a zero. Essa função será igual a zero quando o numerador for igual a zero, ou seja, quando πr ao cubo for igual a 500. Logo, isolando r, o número crítico é igual à raiz cúbica de 500 sobre π. Pessoal, por que nós repetimos esse exemplo da videoaula anterior? Por causa dessa observação que vamos rever. Podemos observar que a derivada da nossa função é menor que zero para todo r menor que raiz cúbica de 500 sobre π. Aqui é fácil ver isso, O denominador sempre será maior que zero. Então, a nossa função, a derivada de a, será menor que zero quando o numerador for menor que zero. Ou, em outras palavras, quando r for menor que raiz cúbica de 500 sobre π. Beleza. A nossa derivada de a será maior que zero para r maior que raiz cúbica de 500 sobre π. Portanto, a está decrescendo para todo r à esquerda do número crítico. De fato, todo r que pegarmos menor que raiz cúbica de 500 sobre π, a derivada da nossa função será menor que zero. E crescendo para todo r à direita. Assim, esse r igual a raiz cúbica de 500 sobre π deve originar um mínimo absoluto. Nós podemos olhar aqui o gráfico da função também. Uma outra forma até de observar isso, quando r tende a mais infinito, a nossa função tende ao mais infinito. Quando r tende a zero pela direita, a nossa função tende ao mais infinito. Assim, podemos concluir que vamos ter um mínimo aqui. Agora, o valor de h correspondente a r é, se h é igual a 1.000 sobre π vezes r ao quadrado, no lugar do r vamos substituir por raiz cúbica de 500 sobre π e vamos encontrar 2r. Então, dessa forma, para minimizar o custo da lata, o raio deve ser igual a raiz cúbica de 500 sobre π, centímetros, e a altura é igual a 2 vezes o raio, isto é, diâmetro. Observação 1. O argumento usado no exemplo 2, ou seja, no exemplo anterior, para justificar o mínimo absoluto, é uma variação do teste da primeira derivada, que se aplica somente para valores máximo e mínimos locais. Então, temos o seguinte teste. Teste da primeira derivada para valores extremos absolutos. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f definida em um certo intervalo. Letra A. Se a derivada da nossa função for maior que zero para todo x menor que c, e a derivada da nossa função for menor que zero para todo x maior que c, então f de c é o valor máximo absoluto de f. Letra B foi o que aconteceu no exemplo anterior.
A derivada da nossa função é menor que zero para todo x menor que esse c. E a derivada da nossa função é maior que zero para todo x maior que c. Então, f de c é o valor mínimo absoluto de f. Então, foi o que aconteceu no exemplo anterior. Observação 2. Um método alternativo para resolver os problemas de otimização é usar a derivação implícita. Para ilustrarmos esse método, examinaremos novamente o exemplo 2, que foi visto novamente nessa videoaula. Vamos nos utilizar das mesmas equações que encontramos anteriormente, né? Aqui nós temos a área total do nosso cilindro, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, e o volume que foi dado no enunciado, né? O volume é igual a 1 litro, ou seja, igual a 1.000 centímetros cúbicos. Beleza. Mas, em vez de eliminar a variável h, igual fizemos no exemplo, nós vamos derivar implicitamente ambas as equações em relação à variável r. Beleza, derivando aqui primeiro em relação a r. Nós temos que a derivada da função a é igual a... Aqui só aparece a variável r, então fica 4πr. Observe que aqui nós temos a variável r e h. Então, nós temos duas funções. Por exemplo, uma função é 2πr e a outra função é h. Vamos usar a regra do produto. Beleza, derivando em relação a r, nós temos que o 2π e o h é constante, então fica 2πh mais. Agora, derivando em relação a h, o 2πr é considerado constante, né? Então fica 2πr vezes h'. Nós vamos fazer esse mesmo procedimento para essa segunda equação. Então, nós temos aqui a variável r e a variável h. Vamos usar a regra do produto. Derivando primeiro em relação a r, nós temos 2πr vezes h, mais, derivando agora em relação a h, πr ao quadrado vezes h'. E a derivada de 1.000 é igual a zero. O mínimo ocorre em um número crítico. Assim, nós temos que fazer a derivada da nossa função igual a zero. Simplificamos e chegamos até as seguintes equações. Então, simplificando aqui, né? Observe que tem 2π em todos os carinhas. Vamos simplificar e vamos chegar nessa equação. Nessa segunda, nós vamos colocar aqui o πr em evidência, né? Então, podemos simplificar esse π. E aqui o r não pode ser igual a zero, né? Porque ele está no denominador da nossa função. Então, o 2h mais r vezes h' tem que ser igual a zero. Então, nós vamos usar essas duas equações para chegarmos que 2r menos h é igual a zero. Basta você substituir esse resultado na primeira, né? Ou vice-versa. Assim, nós concluímos que h é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, foi um pouco mais rápido, né? Exemplo 3. Encontre o ponto sobre a parábola y² igual a 2x mais próximo do ponto 1 e 4. Então, aqui nós temos a nossa parábola y² igual a 2x e queremos encontrar um ponto que pertence a essa parábola que é mais próximo do ponto 1 e 4. Então, solução. A distância entre os pontos 1 e 4, x e y, é... Então, um ponto aleatório aqui, x e y, que pertence à nossa parábola, é um ponto xy. A distância entre esses dois pontos nós sabemos, né, que é igual a raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Mas como o ponto xy está sobre a parábola, então x é igual a meio vezes y ao quadrado. De fato, né? Isolando o x aqui, né? O x é igual a meio vezes y ao quadrado. Então, onde tem x, nós podemos substituir por meio vezes y ao quadrado. Então, a nossa expressão d fica da seguinte forma, né? Só substituir aqui o x por esse carinha. Uma forma alternativa seria substituir y por raiz de 2x. Aí aqui estaríamos isolando o y, né? Para obter d em termos só de x. Em vez de d, minimizamos seu quadrado. Então, em vez de minimizar d, vamos minimizar o seu quadrado. O mínimo de d ocorre no mesmo ponto que o mínimo de d ao quadrado, tá? Porém, é mais fácil de lidar com d ao quadrado. Então, se eleva ambos os lados ao quadrado, agora vai ser mais fácil trabalhar com essa função. Observe que aqui só aparece a variável y. Nós temos uma função em relação à variável y. O próximo passo, depois de encontrar a função, é encontrar os números críticos. E para isso,
É preciso derivar a função e depois igualar a zero. Então, derivando a nossa função, nós vamos chegar em y³ menos 8. Depois de reescrever a nossa derivada, nós chegamos em y³ menos 8. Portanto, a derivada da nossa função é igual a zero quando o y for igual a quanto? A 2, 2 ao cubo é 8, 8 menos 8, 0. Beleza. Observe que a derivada da nossa função é menor que zero quando y é menor que 2. Quando y for menor que 2, a derivada dessa função será menor que zero. E a derivada da função será maior que zero quando y for maior que 2. Logo, pelo teste da primeira derivada para valores extremos absolutos, o mínimo absoluto ocorre quando y for igual a 2. Ou ainda, poderíamos simplesmente dizer que, dada a natureza geométrica do problema, é óbvio que existe um ponto mais próximo, mas não existe um ponto mais distante. Isso é muito interessante também. O valor correspondente de x é x igual a meio vezes y², que vai ser igual a 2. No lugar do y, nós vamos substituir por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Assim, o ponto sobre y² igual a 2x mais próximo de 1 e 4 é o ponto 2 e 2. Exemplo 4. Encontre a área do maior retângulo que pode ser inscrito em um semicírculo de raio R. Então, nós vamos considerar o semicírculo como a metade superior do círculo x² mais y² igual a r ao quadrado, ou seja, apenas a parte de cima aqui do círculo, com centro também na origem. A palavra inscrito significa que o retângulo tem dois vértices sobre o semicírculo, aqui, e dois vértices sobre o eixo x, aqui e aqui. Beleza. Seja xy o vértice que está no primeiro quadrante. Então, vamos denominar esse ponto aqui como xy. Então, aqui nós temos medida x e medida y. Então, o retângulo tem dois lados de comprimento. Então, um lado aqui, a base, vai ser 2x, Se esse pedaço é x, esse pedaço aqui também é x. Então, temos 2x aqui e a altura y. Portanto, a sua área é 2x vezes y. Beleza. Agora, o próximo passo é tentar reescrever essa área como uma função de apenas uma única variável. Então, a ideia aqui é reescrever o y ou x. Escolhendo o y, nós vamos ter o seguinte. Para eliminarmos y, usamos o fato de que o ponto xy está sobre o círculo x² mais y² igual a r ao quadrado. Isolando o y, nós temos que y é igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Observe que nós estamos trabalhando apenas com a parte superior do círculo, ou seja, quando o y é positivo. Então, a área é igual a 2x vezes, no lugar do y, raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. O próximo passo é encontrar o domínio da nossa função a. Observe que nós temos uma raiz quadrada aqui, e o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, o x tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a r. Beleza. O próximo passo é encontrar os números críticos, e para isso vamos derivar a nossa função e depois igualar a zero. Derivando a função, nós vamos encontrar esse carinha. Agora, igualando a zero, nós temos que o numerador tem que ser igual a zero, visto que o denominador não pode ser igual a zero, Então, o numerador igual a zero, nós vamos encontrar que 2x² tem que ser igual a r ao quadrado. Isto é, isolando o x é igual a r sobre raiz de 2. Lembrando que o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, por isso que não pegamos a parte negativa, Esse valor de x dá um valor máximo de a, visto que, analisando as extremidades, a de zero é zero, Porque no lugar do x colocando zero, vai zerar aqui. E a de r também é zero. No lugar do x colocando r, aqui zera também. Portanto, a área do maior retângulo inscrito é o a de r sobre raiz de 2. Então, onde tem x, vamos colocar r sobre raiz de 2. Resolvendo aqui, nós vamos encontrar que é r ao quadrado. Exercício pronto. Vamos ver uma segunda solução para esse mesmo problema. Uma solução mais simples é possível quando usamos um ângulo como uma variável. Seja θ o ângulo mostrado na figura abaixo. Então, aqui nós temos o mesmo semicírculo,
o mesmo retângulo inscrito. E aqui nós temos o raio, né? Considerando aqui a origem do nosso semicírculo. Então, através desse raio, nós conseguimos obter um ângulo θ. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Então, a nossa hipotenusa é o R, essa medida é o R seno θ e essa medida é o R cosseno θ. Então, pessoal, a variação na área do retângulo é... Então, a área aqui, né, é a base vezes a altura. Se aqui é R cosseno θ, a base é 2R cosseno θ. E a altura aqui é R seno θ. Então, isso aqui vai ficar o quê? R vezes R ao quadrado. Então, temos R ao quadrado vezes 2 seno θ vezes cosseno θ. Mas quem é 2 seno θ cosseno θ? É o seno de 2θ. Sabemos que seno de 2θ tem um valor máximo de 1. E isso ocorre quando 2θ for igual a π sobre 2. Logo, a área de θ tem um valor máximo de r ao quadrado. E ele ocorre quando θ for igual a π sobre 4. Então, de fato, né, nós temos aqui r ao quadrado seno de 2θ. O maior valor para essa função vai ocorrer quando 2θ for igual a π sobre 2. Ou seja, quando θ for π sobre 4. Então, aqui vai ser 1. 1 vezes r ao quadrado dá r ao quadrado. Observe que essa solução trigonométrica não envolve derivação. De fato, não necessitamos usar nada do cálculo aqui. Olha que interessante, foi muito mais prático e muito mais rápido, né? Pessoal, então é isso. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!